Sejam bem-vindos mais uma vez ao Developer Deck 101. Já faz um tempinho e eu estou trabalhando num projeto e aí eu comecei a trabalhar com a versão nova do Next Off, ou melhor, Off JS, que está em beta. E hoje eu vou fazer um vídeo rápido de um walkthrough, só a gente passar por algumas configurações básicas dele e vou deixar o repositório para vocês se divertirem aí. A ideia é que a gente vá melhorando esses repositórios aí. Se vocês tiverem qualquer ideia, deixa nos comentários aqui. E para quem já estava no Discord, já sabe que eu estou trabalhando nisso. Se você não está no Discord, entra lá. E não se esqueça, já deixa o like no vídeo, né? Ajuda de montão. E vamos aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês um negócio. Primeira coisa, pessoal, vocês já devem estar acostumados com nextoff.js. Já tem vários vídeos no canal aqui, e muito do que você trabalha com NextOff, você vai trabalhar com Off.js. Mudou algumas coisas na API, mas digamos que o core dele, na profundidade, tem as mesmas funcionalidades, mas teve, como eu falei, uma mudança aí na API, até para ficar mais genérico, e eu já vou te mostrar por quê. Um dos pontos principais quando você trabalha no NextOff e ainda o Off.js está em beta, quando você trabalha com o NextOff aqui, você entrar no site, você vai ver que tem essa informação no topo aqui, pessoal, ó, NextOff está se transformando no Off.js, tá? Por quê, pessoal? Se você entrar aqui no Off.js, você vai perceber que não tem um Next no nome. Por quê? Porque é para ele trabalhar com o Next, com o SvelteKit, com o Express e mais alguns, tá? E quando você entra aqui no site, por mais que a documentação esteja rica, ainda você sente um pouco de dificuldade em algumas capacidades, você ainda enfrenta alguns pequenos bugs, é por isso que eu acabei gerando aí um template que é o que normalmente a gente utiliza para fazer os nossos projetos pessoais ou até os nossos projetinhos de SaaS. E se vocês perceberem aqui, se você está procurando um lugar para ter um host disso, você pode ver que eles dão um exemplo aqui do Clerk. O Clerk, pessoal, ela é uma funcionalidade, deixa eu pegar aqui, ó. Clerk, vamos sair dos docs aqui, só para vocês terem uma ideia. É você ter uma plataforma de gerenciamento de usuário que é baseada no Off.js, no NextOff, onde você tem vários controles aqui para facilitar a tua vida. Então, assim, se você está querendo utilizar, obviamente ele tem algumas versões, né? Ele tem o plano free, a gente tem o Pro Plan e tem mais algumas funcionalidades aqui, mas é uma versão onde você já tem ela no host, você basicamente cria a sua conta. Em poucos minutos, você já tem a capacidade de estar utilizando aí o NextOff sem ter que fazer grandes configurações. Mas a gente não está aqui para fazer propaganda nenhuma, é só para vocês saberem que tem. Algumas pessoas já me pediram para fazer vídeo, quem sabe eu faça vídeo mais para frente sobre o Clerk também. Mas voltando aqui no Off.js, eu criei um template, pessoal, aqui do Off.js lá no meu GitHub. Então, se você entrar no meu GitHub, o nome do meu GitHub é devdeck101, tá aqui a URL. Pessoal, vai em repositórios, tá? E aqui você tem o Off.js-prisma-template. A ideia de fazer esse template é você ter tudo na mão aqui para você começar seus projetos com ele já com a autenticação basicamente pronta. Eu ainda estou trabalhando nele em algumas coisas que ainda não estão prontas, mas a parte básica que é o middleware, que é a parte de autenticação com credenciais, o usuário e senha já está tudo prontinho, redondinho na configuração, bem bacana. E aqui, pessoal, a ideia é que você possa fazer o clone do repositório, e a gente vai fazer isso, e seguir aqui o nosso README para que você possa utilizar. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou clicar aqui no código, vou entrar aqui e vou entrar aqui no nosso, deixa eu deixar menor mesmo, depois eu vou entrar no README aqui, ó, peraí. Vamos fazer o seguinte aqui, deixar aqui no canto. Olha só, a ideia é essa, tá? A gente chegar aqui, ó, pegar aqui, ó, git clone e escolher
aqui e clonar o repositório. Se a gente fizer cd off.js, se você quiser, obviamente você pode renomear. E aqui, pessoal, a gente pode fazer o code ponto e ele vai reabrir aqui o Visual Studio Code para a gente. Vamos arrumar aqui isso aqui para ficar bonitinho, para a gente poder ver. Pode ver que eu tenho aqui alguns projetos, o Hot Cell e o Hot Cell Curso. Para quem não conhece, eu tenho um curso de desenvolvimento de produto utilizando Next.js. Se você quiser entrar lá no curso, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá? Vários alunos já fizeram. O feedback é bem bacana, então se quiser apoiar o canal, adquira o curso e você vai ver que ele é bem bacana. É diferente de outros aí, porque eu tento mostrar de uma forma diferente um projeto aí de um possível SaaS. Mas voltando aqui para a gente, o que a gente tem aqui, pessoal? Se vocês perceberem, eu tenho algumas coisas que eu já coloco aqui, ó, no Getting Started. Primeiro, a gente precisa fazer a instalação. Então, eu copio aqui, né? Opa! Eu copio aqui. Vamos entrar aqui, ó, no terminal, npm install, para instalar todas as dependências do projeto. Aí eu tenho o npx Prisma Generate, como eu falei, eu utilizei o Prisma, então a gente copia aqui o npx Prisma Generate. O npx Prisma Generate, se vocês não sabem o que é, ele basicamente vai gerar os tipos baseados no modelo que a gente criou do Prisma, para a gente poder utilizar na aplicação, poder fazer as nossas queries, etc. Então, pessoal, se você não conhece ainda, tem vários vídeos no canal de autenticação, dá uma olhada aí nas playlists, vocês vão ver que a gente tem aqui. Enquanto ele está instalando, pessoal, o que a gente pode ver? Eu vou pegar aqui, fechar essa parte e abrir essa aqui. Eu tenho ações, né, as actions, server actions que a gente vai utilizar. Eu tenho a pasta app, né, porque a gente está utilizando a versão mais nova do Next, então a gente está utilizando aqui o app router. Eu tenho os componentes. Aqui nos componentes vocês vão perceber que eu tenho off e eu tenho UI. Aqui no UI, pessoal, para quem já está acompanhando o canal, vai perceber que eu utilizei o Shadcene UI. Shadcene UI, shadcene.ui, aqui, ó, é basicamente uma biblioteca de componentes open source que são baseados no Radix, só que eles têm aqui, ó, a carinha aqui já arrumadinha. Se você entra aqui, tem vários componentes, por exemplo, eu quero um card. Eu tenho já cards aqui. Eu quero um formulário. Então, aqui ele já tem os exemplos de formulário, ó. Só para você copiar e colar, já utilizando o React Hook Forms, Zod, etc. Eu quero uma navegação. Ó, eu tenho as navegações aqui, ó, prontinhas aqui, só para a gente copiar ou colar, ou utilizar a linha de comando, tá? Então, eu já fiz a configuração do Shadcene UI, mas ela é super simples também. Tem uma biblioteca de lib que tem algumas coisas aqui, como definição de erros, etc. Tem o db.ts aqui para a gente poder acessar o banco de dados através do Prisma. E tem uma classe de utils que vem com o nosso amigo Shadcene UI. Tem a pasta Prisma para o nosso modelo, né? Tenho os esquemas aqui, que são os esquemas do Zod para os nossos formulários. Tem os types aqui, que basicamente eu já vou mostrar para vocês. É para a gente ter o autocomplete do arquivo .env. Então, cada uma das variáveis que a gente tem aqui no arquivo .env, a gente vai ter o autocomplete porque a gente cria aqui no environment.d.ts. E tem os services também, para a gente poder fazer algumas consultas. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a gente tem services e por que a gente tem actions, tá? E a gente tem a configuração do off.ts, off.config.ts e do middleware aqui. E aqui vocês devem estar se perguntando por que a gente tem dois, né? Já vamos falar sobre isso. Vamos ver se ele terminou de instalar, pessoal. Olha só, ele já está falando aqui e o meu NPM está com a versão antiga. Já vou só instalar rapidão aqui para a gente, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, node -v. Tá na versão 20. Não, ponto .v não. Node -v. Beleza, versão 20 tá bom aqui.
Vamos limpar aqui e voltar para o nosso GitHub. Olha só, aí eu tenho o npx Prisma Generate. Você executa o npx Prisma Generate, ele vai criar basicamente os tipos do Prisma e ele dá um exemplo aqui para a gente criar o client. Vamos limpar aqui de novo. Aí ele fala aqui, ó, modifique o arquivo env.example para env. A gente vem aqui, ó, vamos renomear para ponto env, beleza, pessoal? Show de bola. Aí a gente precisa gerar uma chave para o next of underscore secret e também criar aqui, ó, modificar a string de conexão para o banco de dados, tá? Isso a gente já vai fazer. Então, olha só, isso aqui se você tiver no Mac ou no Linux está de buenas, senão você pode utilizar o npm exec of secret, tá, pessoal? Se fizer isso aqui, ó, vamos executar, opa, clear, opa, não, tá? npx exec of secret. Ele vai executar aqui um pacote. Eu acho que ele só funciona. Será que isso aqui só funciona no Mac também? Ah, não, não. É npm of secret, tá, pessoal? Não npx, tá? Eu que coloquei errado. E aí, ó, ele já fala para, ele já te dá a chave inteira aqui, tá? Eu vou copiar aqui pra gente. E aí, a gente vai abrir o ponto .env. E olha só, eu tenho uma chave aqui, vou deixar aqui, ó. E vamos lá. Seguinte, pessoal. Por enquanto, não se preocupe com esse off secret ou esse next off secret. Talvez um vídeo mais para frente eu vá falar um pouquinho mais para vocês sobre essa nomenclatura do off aqui na frente, tá? Eu não quero falar disso agora. E aí, a gente falou também de mudar o database URL que está aqui do lado, né? Aí você pode criar uma instância em qualquer lugar que você acha legal para você poder trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar o railway.app, vou start new project, vou escolher o Postgre, ó, não preciso nem criar conta, nada, e vou pegar essa URL de banco de dados aqui para a gente poder fazer essa mudança no nosso arquivo .env. Ele é super rápido, tá? Olha só, já está executando. Está falando que o banco de dados já está sendo feito deploy. Vamos só esperar uns segundinhos aqui. Beleza, Database Connection, ele vai testar aqui para a gente. Olha só, aí você vem em variáveis e a gente tem esse Database URL, não esse Database Private URL. Database URL segunda, copia, vem aqui, ó, cola. Beleza? Tá colado. Aqui o nosso arquivo .env já tá tudo certinho. Vamos voltar aqui no GitHub. Olha só. Aí você pode fazer um npx Prisma Migrate Dev. Você vem aqui. Vamos limpar aqui. npx Prisma Migrate Dev. O que vai acontecer? Ele basicamente vai vir aqui e vai fazer a conexão com o PostgreSQL que a gente tem aqui e vai criar as tabelas que eu já vou mostrar para vocês. A gente espera um pouquinho, só para ele fazer a conexão. Quando ele está fazendo aqui, pessoal, ó, olha só. Ele já está fazendo, olha só. É super rápido, pessoal. Não tem muita coisa aqui, ó. E aí a gente vem no esquema.prisma, tá, pessoal? Ó, enter for migration, colocar o init a 0. Aqui pode colocar o nome que você quiser, inicial, etc. Para o nome da migração, para ele criar o registro lá. E aí, pessoal, olha só. Beleza, ele já gerou também o cliente e já fez a migração. Vocês podem ver que a gente tem a tabela aqui para a gente também. Bacana, pessoal. Olha só. Eu estou com uma versão nova do Visual Studio. Você pode ver que o Prisma aqui ó, não está deixando bonitinho para a gente aqui. Então, a gente vem aqui, ó. A gente pode vir aqui. Vamos já pegar esse cara aqui. Vamos colocar Prisma. E aí, eu vou adicionar aqui o add-on do Prisma, pessoal. O meu gato está fazendo barulho já.
Beleza, ele vai fazer a instalação do Prisma aqui, olha só, já deixou tudo bonitinho. Olha só, pessoal, a gente tem o Data Source DB, o Provider, que é o PostgreSQL, pode ser outros, obviamente, né, pessoal, MySQL. Aqui a gente tem o ORL, a gente vai colocar o Relation Mode do Prisma. A gente tem o Generator do Client, né, que é o Prisma Client JS para gerar o nosso client, que é o quê? É a tipificação e abrir o espaço ou gerar os tipos e os objetos para a gente poder fazer as queries com o Prisma. Então, olha só, eu tenho uma tabela de usuário que tem ID, nome e e-mail, e-mail verificação, né? Porque depois, mais para frente, eu quero dar uma estendida nesse projeto e deixar a verificação do e-mail também quando é criada uma conta. Imagem, o role aqui, password, accounts, created at, updated at. O accounts, pessoal, para que serve? O account serve quando você quer realmente colocar autenticação com o provedor de cloud, como o Google, como o GitHub, como Apple, como vários outros aqui, é sempre criada uma conta para eles, ó, onde tem o nome do provedor, o ID e algumas coisas a mais, tá? E aqui a gente tem algumas coisas aqui, with relation Prisma, no foreign keys are used, blá blá, pode deixar assim de qualquer maneira. Então a gente só tem o user e o account, beleza? É basicamente a configuração que a gente tem do Prisma aqui. Show de bola. Vamos lá. Prisma tá aqui bonitinho. Então vamos falar um pouquinho aqui do que a gente tem. A primeira coisa que eu vou fazer para você é o seguinte, pessoal. Vamos pegar aqui, ó. Vamos seguir de novo, ó. npm run dev. npm run dev. A gente vai pegar essa URL aqui para gente e a gente vai fazer a abertura do npm run dev. Ele vai criar uma página em branco aqui para você, que é a página inicial, tá? O ponto importante aqui, ó, pessoal, quando a gente tem aqui no app, a gente tem app, API, off, protected, layout e page, tá? A primeira coisa que vocês vão perceber aqui é que a gente não tem nada de diferente no layout e a página está aqui branca, não tem nada, beleza? E eu tenho aqui uma rota chamada Protected Route, tá? E se eu vier aqui, ó, barra Protected Route, vocês vão perceber que o usuário deve estar autenticado para acessar essa rota. E aí eu posso clicar no botão de login, tá? Então, se eu clicar aqui no botão de login, ele vai para uma tela de conexão aqui para você colocar o seu e-mail e o seu usuário. Deixa eu só fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu puxar isso aqui para cá e deixa eu abrir uma aba anônima aqui, pessoal, para não ficar autocompletando e atrapalhando, beleza? Então, ele vai para o Alt Login aqui, tá? Você tem o e-mail e o password, beleza? E aí, ó, ele completa algumas coisas de qualquer maneira, mas tudo bem. E aí eu tenho também, se você não tiver uma conta, você vai se cadastrar. Então, você pode testar aqui, vamos testar, vamos colocar você, provedor, ponto, alguma coisa, e vamos colocar 1, 2, 3, se eu tentar conectar, ele vai dar erro por causa do e-mail. Se eu tentar colocar uma senha de menos de 6 caracteres, ele vai colocar aqui também. Colocar uma senha qualquer, clicar em conectar, e ele vai tentar conectar, ó, usuário não encontrado, tá? E ele lança uma exceção para vocês, eu vou mostrar isso para vocês também aqui depois. E obviamente, né, eu deixei tudo certinho para ficar no centro, que é só um padrão para você copiar e colar no seu projeto. Se você clicar em cadastre-se, ele vai para uma página de registre-se, seja bem-vindo. Eu vou colocar aqui, ó, Bruno Killian, e vou colocar aqui qualquer coisa, tá, pessoal? Vamos colocar Bruno Killian, @provedor. Vamos colocar mail.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu posso deixar copiado o meu e-mail aqui, né? Porque eu tenho uma memória curta. Vamos clicar em registrar aqui e aí ele, beleza, ele envia, salva para a gente e manda para o conectar. O ideal ali talvez seja colocar que o usuário foi criado, clique aqui para conectar, isso é super fácil de fazer
também. Vamos colocar o e-mail aqui. Vou tentar colocar uma senha diferente. Ele não vai deixar conectar, dá um erro de credenciais. Aqui eu deixei bem basicão para vocês, não diz nem se é a senha que está errada, se é o usuário que nem existe. Erro de credenciais. Aí eu venho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou conectar. E olha só, pessoal, no momento que eu conecto aqui, ele já muda o botão da página do Protected Route para sair, e eu tenho aqui, ó, User, Bruno Kilian, e-mail, imagem e o role, que é default, e aqui eu tenho a expiração, e aí, obviamente, eu posso vir aqui e clicar em sair, e tá beleza. Projeto super simples, que é para você ter o quê? A tua página de autenticação e uma rota ali para você verificar a sessão do usuário, e aí você pode verificar, redirecionar, eu vou mostrar aqui para vocês também. Agora, abrindo um pouquinho aqui o Visual Studio maior aqui, pessoal, olha só. Como que a gente fez a configuração do OffJS aí para a gente poder trabalhar? Eu tenho dentro do app, pessoal, o quê? Eu tenho dentro do app uma pasta off aqui, ou auth, como você queira chamar. Você entra nela e aí você tem uma pasta login e uma pasta de registro, que são aquelas duas páginas que a gente viu de login e de registro aqui. Tem um page e tem um registro. Dentro da API, pessoal, é uma configuração bem padrão aqui, ó. Dentro da API, eu tenho uma API protegida, né? E eu tenho uma pasta off, que é a mais importante aqui. E dentro da pasta off, aqui, eu tenho o next off e eu tenho um route, uma rota, pessoal, de API, onde a gente desconstrói o next off exatamente como era na versão anterior. E aí você abre aqui, ele muda um pouco, se você já conhece da versão anterior. Eu faço o quê? Eu exporto o método get e o método post do meu arquivo off. Então, olha só, o get e o post são as duas rotas que são necessárias para a gente poder fazer a autenticação e autorização com um role, se você quiser utilizar. Para que isso funcione, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte: na pasta raiz do projeto, a gente tem o arquivo off.ts. E o arquivo off.ts, pessoal, ele basicamente faz o quê? Você cria uma constante que está exportando os dois handlers, esses dois handlers que a gente utilizou aqui. Deixa eu abrir de novo. Route.ts aqui, ó. Esses dois handlers aqui do nosso route, vocês podem ver que eu estou exportando ele aqui. Estou exportando o método off, o método sign-in e o método sign-out. E aqui eu faço a importação aqui, ó, do next off. Eu inicializo o next off, no qual eu tenho um adaptador do Prisma. E basicamente o adaptador do Prisma faz o quê? A gente pega a conexão, né, onde a gente cria a conexão com o Prisma, e eu passo para adaptador. Por quê? Porque a gente está utilizando uma base de dados, e quem está conversando com a nossa base de dados que a gente criou aqui no esquema.prisma aqui, é o nosso adaptador aqui. Então, esse adaptador eu passo aqui para cá para a gente poder fazer o quê? Poder pegar e consultar os usuários aqui que a gente tem aqui quando a gente for utilizar qualquer criação automática, quando a gente está, por exemplo, fazendo autenticação com o Google, com o GitHub, etc. Beleza? Olha só, eu digo que a minha estratégia é JWT e eu digo que a minha página de login é off-login. Por que, pessoal, eu faço isso? Porque quando você configura o Next Off aqui, vou pegar essa página aqui, ó, e a gente faz isso, .api.off/off.signin. O que acontece? Ele está indo para a nossa página. Mas, quando a gente entra naquela URL e a gente não tem uma página de login que a gente seta no Pages aqui, ele cria uma página padrão para a gente, para fazer login.
E a mesma coisa para o sign out. Olha só, se eu vier aqui, ó, API barra off barra sign out, olha só, ele tem um botão padrão do sign out. Por quê? Porque eu não criei uma página de sign out ainda. Então, só para vocês saberem que você tem essas informações aqui. Assim como a gente tem, se eu não me engano, providers, eu tenho a lista dos meus provedores aqui também. Então, é só para vocês terem uma ideia rápida sobre isso. E aí, o que acontece? Dentro do off.ts, eu tenho meu callback de JWT e de sessão para eu poder incluir a minha role. Aqui eu vou fazer mais para frente um vídeo disso, mas tem um vídeo no canal de live de NextOff com perfis que basicamente eu explico tudo isso também, tá bom? E aqui a gente percebe que a gente pode olhar aqui, ó, que com isso eu tenho o quê? Dentro da minha sessão, dentro de user, eu tenho uma role. Aqui que eu posso verificar se é default, se é o user, se é admin, o que seja. E eu utilizo através do off para server, quando eu vou buscar minha sessão num componente servidor, ou lá no servidor, né? Ou quando eu estou usando o use session aqui num componente cliente. E uma coisa que vocês vão perceber é que eu tenho aqui, ó, 3 pontinhos off config. Pessoal, o que acontece? Eu vou entrar aqui no off config e nada mais é do que esse off.config.ts que está aqui do lado. Por que eu tenho isso, pessoal? Isso é bem importante. Quando a gente está trabalhando com o Next e a gente está, por exemplo, fazendo um deploy na Vercel, por exemplo, a gente tem o que acontece? O middleware, aqui, ó, esse middleware, e se você não sabe o que é, como funciona, tem na Masterclass também de NextOff lá na playlist gratuito. O middleware que a gente tem aqui, ele não funciona com alguns ORMs, ou melhor, alguns ORMs que a gente utiliza não funcionam no middleware. Por quê? Porque o middleware ele é executado numa runtime chamado Edge, tá? Que normalmente o middleware, como ele vai passando, ele filtra cada uma das requisições que a gente faz para o nosso aplicativo. É normal a gente deixar o middleware dentro de uma runtime de Edge. Por quê? Porque ele é executado muito mais perto do usuário que está fazendo a chamada para o nosso website. Só que alguns ORMs, como Prisma, por exemplo, não se dão bem com Edge, com essa runtime. Então, eles não funcionam direito. O OffJS fez o quê? Ele fez uma maneira que a gente possa utilizar as funções do ORM dentro do middleware, dentro dessa utilização aqui, para a gente possa utilizar o OffJS com a parte de autenticação sendo executada no middleware, mas também sendo executada nos componentes servidor, nos componentes clientes. Então, o que acontece, pessoal? O que acontece é o seguinte, a gente separa algumas coisas que estão na configuração do OffJS. E uma das coisas que a gente separa aqui, pessoal, se vocês perceberem, olha só, eu tenho toda essa configuração aqui, né? E tenho uma configuração específica aqui do config, que é o dentro dos providers credentials, o authorize. O authorize, ele basicamente faz a autorização do usuário, ou a autenticação do usuário, quando a gente está lá na tela de login, aqui nessa tela de login aqui para a gente, tá? E aí, falando no middleware, aqui no middleware, olha só, o que a gente tem aqui? Lá no NextOff, na versão anterior, quando a gente utilizava o middleware, ou quando a gente fazia a chamada da sessão no servidor, diferente do client, a gente precisava pegar essa configuração, a gente precisava pegar essa configuração aqui
o Alt-config e passar para o nosso método de busca de sessão. Então aqui a gente faz algo parecido aqui, só que ó, ele só carrega isso aqui, pessoal, no middleware, beleza? Ele não carrega nada que está aqui, ó, dentro do middleware. E aí o que acontece? Aqui eu fiz um exemplo para vocês, tá? Para deixar prontinho, para se você quiser autenticar uma rota, olha só, pessoal, eu consigo autenticar qualquer rota. O que eu quero dizer com isso? Olha só, se eu vier aqui, ó, vamos pegar aqui e fazer o seguinte, tipo contact, por exemplo. Se eu tivesse uma rota de contact, não tenho, dá um 404, mas olha só, middleware barra contact. O que aconteceu aqui? Quando eu vou nessas rotas aqui, ó, eu estou pegando a requisição, estou pegando a URL e estou pegando o pathname da URL. Isso quer dizer que, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem fazer algo como if, vamos pegar aqui, igual aqui, barra dashboard. Você poderia fazer um redirect aqui, pessoal, por uma outra rota. Ou você poderia fazer o seguinte, olha só, se o cara está tentando ir para o dashboard e não está logado, eu redireciono para a minha rota de login aqui para ele se conectar. Então é só para vocês terem uma ideia daqui do que vocês podem fazer. Então eu deixei só prontinho aqui para vocês poderem pegar o path, poderem pegar se o usuário está logado ou não. Se vocês perceberem, eu tenho esse off aqui. Esse off aqui, pessoal, basicamente ele é o método que ele passa para a gente ter as possibilidades da gente conseguir pegar as informações utilizando o contexto, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui sobre o middleware. Beleza? O que mais que eu tenho aqui? Beleza. Vamos pegar aqui. Mostrei para vocês aqui essa parte. Mostrei a rota aqui, que é a configuração. Aí, olha só, pessoal. Veja só. Deixa eu entrar no middleware de novo. Deixa eu entrar no off. Cadê? Off.config que a gente utiliza lá no middleware. Olha só uma coisa aqui que eu tenho, pessoal. Eu venho aqui, faço uma validação do Zod, tá? Então aqui, ó, se eu quiser fazer uma validação do Zod, ó, vou entrar aqui, ó, dentro de esquemas, off, index, eu tenho register esquema, credentials esquema, beleza? Quando eu tenho isso aqui, pessoal, olha só o que acontece. Eu posso validar as credenciais que estão chegando para mim aqui. Se elas estão válidas, eu desconstruo o e-mail e o password, faço uma busca pelo usuário, verifico se o usuário existe e se o usuário tem password, tá? Por quê? Porque se ele não tiver password, pessoal, o que acontece? Eu talvez tenha que fazer uma verificação diferente. Por quê? Porque quando eu tento passar aqui um e-mail, esse e-mail pode ser um account, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó. Esquema.prisma, ele pode ser um account aqui. Então, o que acontece? Pode ser que o usuário tente logar com o e-mail aqui, mas ele tentou entrar com uma conta do Google ou do GitHub, por exemplo, tá? Então, eu tenho que validar aqui se ele não tiver password, beleza? Então, se não tiver um ou outro, eu faço um throw new user not found. Caso contrário, eu só faço a comparação dos dois, do password e do password que está no banco de dados. Se tiver tudo certo, eu retorno o usuário. Duas coisas que eu quero falar aqui para vocês. Pessoal, eu estava utilizando o Bcrypt. Só que o Bcrypt começou a dar muito problema na hora que eu estava compilando e às vezes funcionava, às vezes não funcionava. E eu encontrei esse bcrypt.js que faz basicamente a mesma coisa, mas funciona. Beleza? Então, se tiver com problema do Bcrypt, troca para o Bcrypt.js que está de buenas. Aí, se ele não conseguir achar qualquer problema aqui, eu dou um retorno null e aqui eu estou testando algumas coisas aqui com invalid credentials também. Pessoal, uma das coisas que vocês ainda não devem ter visto por aí
é que vocês podem ver que eu estou lançando uma user not found. E eu tenho invalid credentials aqui, user not found, lá no lib.off. O que eu fiz, pessoal? Lá no lib.off, cadê? Vamos entrar. lib.off, eu tenho o quê? Eu tenho user not found, tenho invalid credentials, beleza? Vamos pegar o user not found, pessoal. O que eu estou fazendo aqui? Eu crio uma classe user not found que estende credentials sign in, que é um dos erros que a gente tem aqui no Next, no Off.js, e ele estende o sign-in error. E aí, o que eu faço? Eu crio um código usuário não encontrado para a gente poder fazer funcionar bonitinho aqui com exceções. Então, em vez de ficar retornando mensagens para um lado para o outro, eu estou trabalhando com exceções aqui do tipo de exceção, que faz sentido a gente trabalhar aqui dentro do config, aqui dentro desse método de autorização, que basicamente executa quando a gente está fazendo login aqui nessa página. Então eu mando uma exceção. Uma das coisas que vocês vão perceber é o seguinte: eu tenho, pessoal, actions, eu tenho server actions aqui, tá? E eu tenho services, que eu também tenho off aqui index.ts. Aí se eu entrar aqui, ó, no actions, vocês vão perceber que eu tenho o quê? Use server, e eu faço aqui, basicamente, aqui com a gente, as nossas queries aqui, como por exemplo a nossa query de login, eu faço uma validação, executo o sign-in, se der tudo certo, ele vai para a nossa rota protegida. Se não, eu faço um catch, vejo se a instância é off error. Se a instância do erro também for credential sign-in, eu retorno aqui o código do erro, que basicamente retorna o quê, pessoal? Cadê de novo? Retorna aqui da nossa lib, aqui o nosso, por exemplo, user not found ou invalid credentials inválidas, viu? Então, essa que é basicamente a nossa validação com e-mail. Só que eu falei do actions e falei dos services. O que acontece? Como isso aqui roda dentro do middleware e pode rodar também com server components, com client components, quando a gente está fazendo as autenticações, o que acontece? Olha esse meu find user by email. Então, vocês vão perceber que ele não é uma server action. Eu pego a conexão do Prisma, faço um Prisma User Find Unique, passo o e-mail e retorno o usuário. Mas não funciona se eu utilizar uma server action. Tá? Então, o que acontece? Se eu tentar utilizar aqui uma action, aqui, ó, que eu tenho também bem parecida aqui, vamos ver, Find User by Email, não vai funcionar ali com o middleware. Por isso que eu não estou utilizando Server Actions lá. Mas outros componentes eu posso utilizar Server Actions. Falando nisso, então, o que acontece aqui, eu criei também aqui dentro da lib, no off, eu criei um index. Para quê? Para eu não ter que pegar o arquivo específico, o index aqui, eu exporto o invalid credentials, user credentials, dos arquivos aqui, user not found invalid credentials. Para quê? Porque daí, pessoal, quando eu estou utilizando essa parte aqui, ó, em vez de eu vir aqui no off config e user not found from lib/off/user not found ou invalid credentials, eu pego tudo do mesmo arquivo, tá? Basicamente é isso que eu estou fazendo aqui. O que mais que eu posso falar para vocês aqui? Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, vamos vir aqui no Off.js, eu posso vir aqui, por exemplo, vamos colocar aqui process.env. Já está vendo que eu tenho next of secret database URL, que eu tenho autocomplete aqui, pessoal? Como que eu faço isso? Eu vou lá no environment.d.ts, que está aqui nos types, e eu venho aqui, declare global, namespace Node.js,
interface process env, database URL next-off. Então, todas as variáveis que você quiser colocar dentro do arquivo env, você pode vir aqui, né, pegar o nome da variável, colocar no environment e você não vai ter problema para poder executar esse utilizando o arquivo .env, né, pessoal? Então é isso, galera. Olha só que bacana. Eu criei só um projetinho aqui para facilitar quando vocês forem trabalhar com OffJS. É só você, de novo, ir lá no meu GitHub, pessoal. Executar bonitinho, como eu falei, seguir os passos aqui. E, obviamente, pessoal, não se esquecer de deixar estrela no repositório, né? Entrou aqui, pessoal, ó, já tem 6 estrelinhas. Já tem 4 pessoas ouvindo cada um dos meus commits aqui. Não se esqueça de deixar as estrelinhas aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa parte desse projeto é basicamente porque eu ia criar um outro projeto para fazer um vídeo do canal aqui e eu precisava fazer a autenticação e a autorização. Resolvi fazer um template para ajudar todo mundo e para poder me ajudar também a fazer os próximos vídeos com autenticação como base também do vídeo para a gente poder trabalhar. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo depois que você deixar o seu like aí e deixar os comentários, entrar lá no nosso Discord e obviamente, se você tiver a fim de fazer um projeto bem bacana e aprender bastante sobre Next com esse projeto, com TypeScript, com algumas bibliotecas bem bacanas, dá uma olhada aqui na descrição. Tem o link do curso, você apoia o canal. Não é curso para fazer dinheiro, é um curso para apoiar a criação de conteúdo aqui no canal. E eu vejo vocês na próxima.